Vamos falar sobre insignificância, inaugurando o tema nesse ano de 2024 aqui no canal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, sou o professor Pedro Coelho e através desse nosso canal trazemos as mais importantes atualizações, novidades e temas pertinentes também da seara doutrinária e legislativa, para além da jurisprudencial, acerca das matérias criminais, direito penal, processo penal, legislação penal especial, execução penal e, por que não, também criminologia. Maravilha? O que é que eu te peço para deixar o joinha, se inscrever aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. Não esquece de conhecer os nossos cursos lá na minha página e aqui que também nos links da descrição do vídeo, além de eu te pedir gentilmente, se você aprova e gosta dos nossos trabalhos, divulga as nossas redes sociais e também esse nosso canal através de seus contatos. Direto e reto, vamos trabalhar acerca de um tema muito interessante, costumeiramente cobrado em prova e que a gente precisa saber indo e voltando para ter a tranquilidade de garantir as pontuações, que foi novamente tratado desta feita no final do ano passado de 2023 em mais um habeas corpus, no caso um recurso em habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, carreira essa, instituição essa, da qual eu sou membro. Me refiro ao RHC 218.677, apreciado fundamentalmente pela segunda turma da Suprema Corte Federal. E ali se debatia a possibilidade ou não de se aplicar o fenômeno ou o princípio da insignificância em face de um furto praticado em relação a alguns itens, notadamente lenços umedecidos, entre outros, totalizando a quantia de R$ 62. E aí já antecipo que o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 3 votos a 2, ou seja, uma maioria bem apertada, o que dá o tom da dificuldade que a gente ainda tem em relação a essa temática, aplicou ou afastou aqui a insignificância, reconhecendo tal conduta como típica. Antes de a gente abordar essencialmente o caso concreto, vale fazer algumas considerações. O princípio da insignificância ele foi efetivamente incorporado ao direito penal ali na década de 70 do século passado, notadamente pela contribuição do grande penalista, grande autor e doutrinador Klaus Roxin, que passou a entender a necessidade de inserir a insignificância a partir de lógica de política criminal, também na perspectiva de limitar a incidência do campo da punibilidade penal, entendendo aqui que uma conduta para ser qualificada e receber os auspícios do direito penal precisaria revelar não apenas um desvalor do comportamento e que se identifica a partir da tipicidade ou da aderência à tipicidade formal, mas também o desvalor do resultado produzido com tal comportamento, se vinculando aí então à perspectiva da tipicidade material. Como muito bem coloca aqui em Terras Tupiniquins o grande, brilhante professor Nilo Batista, quando a gente analisa a perspectiva do direito à luz, do direito penal à luz da insignificância, a gente potencializa, a gente incrementa e a gente consolida, concretiza alguns postulados basilares e íncitos ao próprio campo criminal, ao próprio campo do direito penal. Entre eles, o princípio da intervenção mínima, o princípio da fragmentariedade, o princípio da subsidiariedade e, por que não, também o princípio da lesividade, por alguns chamados de princípio da ofensividade. A gente sabe que, apesar dessa miríade de considerações, o Supremo Tribunal Federal delimitou lá atrás, em 2004, numa HC de relatoria do ministro Celso de Mello, alguns parâmetros fundamentais que a gente vai chamar de norte ou requisitos ou pressupostos para a incidência e a verificação da insignificância no caso concreto. Antes de a gente rememorar esses clássicos 4 princípios ou 4 requisitos, vale destacar, como muito bem aponta o professor Paulo Queiroz, que nenhum membro da doutrina e nem mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal ou STJ tem a capacidade de definir, de conceituar isolada e pontualmente cada um desses requisitos. Por isso que a gente vai necessariamente manipular à luz do caso concreto e o que eu preciso passar para você
vocês é a necessidade, gostando ou não, de memorizá-los. Quais são esses 4? Primeiro, mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação é o segundo. 3, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E, por fim, a inexpressividade da lesão jurídica perpetrada provocada. Reunindo esses 4 vetores que servirão de parâmetro de farol interpretativo hermenêutico para o reconhecimento ou não da insignificância, a gente vai poder atestar a presença aqui da atipicidade ou da tipicidade material, beleza? Tranquilo? Perceba, doutores e doutoras, que aqui a gente já parte de uma perspectiva interessante e já passa a enxergar algumas situações. Quando eu falo nessa ótica da insignificância, perceba que eu estou tratando à luz da tipicidade. No entanto, a gente tem uma consolidada doutrina penalista majoritária e com reflexos também nos tribunais superiores que vai enxergar, na minha humilde opinião, equivocadamente, do ponto de vista dogmático, uma perspectiva da insignificância em faceta objetiva e em faceta subjetiva. Ou seja, para essa perspectiva doutrinária, eu posso, aliás, eu devo não apenas me ater ao comportamento analisado, mas sim ao agente para fins de reconhecimento ou não da insignificância. Ou seja, é dentro desse contexto que passa a ser possível afastar a insignificância à luz do caso concreto se determinado agente tem um comportamento reiterado do ponto de vista criminoso, se é um reincidente, se é um multireincidente. Mas perceba, quando eu falo e quando eu opto por tratar a insignificância do ponto de vista da conduta e da tipicidade, eu não deveria, em princípio, olhar para o agente, para olhar para o maior grau de reprovabilidade. Afinal, esse maior ou menor grau de reprovabilidade é sim aferido e aferível à luz da concepção do direito penal, mas em grau de culpabilidade e não no espectro da tipicidade. Ao menos essa é a minha perspectiva e de parcela, repito, minoritária. O fato é que prevalece a ideia e a lógica de braços objetivo e perspectiva subjetiva da insignificância. E se isso é admitido, presta atenção, porque aqui é um dos pontos que mais os alunos erram em prova. Vão afirmar categoricamente que a reincidência impede e inviabiliza o reconhecimento da insignificância e, portanto, da atipicidade material. Se você traz isso como uma verdade fundamental, você toma no cibazol na hora da prova. Por quê? Porque isso é mentira, isso é errado, isso é falacioso. Tanto isso é verdade, cito aqui a ordem de habeas corpus 123.108, julgada lá pelo plenário do Supremo, que refutou a inaplicabilidade da insignificância pelo simples fato do agente ser reincidente. De fato, sendo bem transparente e honesto, a maior parte dos precedentes que envolvem crimes patrimoniais praticados por reincidentes, estatisticamente, de acordo com o nosso levantamento lá na Defensoria, tanto no Supremo Tribunal como no Superior Tribunal de Justiça, a gente tem que a insignificância é negada. Entretanto, pragmaticamente, para fins de prova, já anote sem sombra de dúvida que o Supremo Tribunal Federal e também o Superior Tribunal de Justiça apontam categoricamente que a reincidência por si só não é capaz de afastar a insignificância. Trocando em miúdos, você pode sim aplicar a insignificância ainda que o agente seja reincidente. O que o STJ tem de consolidado e também é predominante no Supremo Tribunal Federal é que quando o agente for multireincidente, um comportamento delitivo contínuo e recalcitrante, aí sim a insignificância passará a ser inviabilizada. Então toma cuidado, por quê? Porque dentro dessa ótica a gente já pode anotar que no que tange ao reincidente, por si só esse fato não é óbice intransponível à fixação da insignificância, apesar de estatisticamente isso ser a maioria das vezes o que se constata da jurisprudência. Beleza? Tranquilo? Feita essa grande introdução, importante introdução, vamos lá de volta ao caso analisado aqui e tratado no RHC 218.677 lá na
segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Aqui o camarada, ele praticou um furto qualificado no período noturno, e o furto qualificado se deu lá à luz do parágrafo 1º, nesse caso a causa de aumento estabelecida lá no repouso noturno, e também, presta atenção que a gente não mais tem, à luz do STJ, né, essa incidência do repouso noturno no que tange ao furto qualificado, mas o Supremo ainda não adaptou e não modificou a sua orientação. Lembra que a gente já falou anteriormente, no ano passado, que o STJ trata de uma forma e o STF de outra, beleza? Mas o ponto nevrálgico que eu quero tratar com vocês é, além do crime ter se dado durante o repouso noturno, ele foi um crime qualificado, fazendo incidir o parágrafo 4º, inciso 1º, rompimento de obstáculo. O camarada, no período noturno, rompeu a porta de um estabelecimento comercial e aí, ato contínuo, perpetrou o crime do artigo 155, subtraiu aí bens que não lhe eram de sua propriedade. Praticou o furto. E qual foi o objeto material desse furto? Especificamente, 2 lenços umedecidos. Ele saiu, posteriormente voltou e subtraiu mais um pacote de lenço umedecido e também uma lata de leite em pó. Aqui eu não tenho detalhes específicos, mas fica muito claro que foi uma prática voltada ao tratamento de um filho, de uma filha de tenra idade. De toda sorte, materialmente, quando se computou o valor do prejuízo praticado e verificado ao estabelecimento comercial, deu o total, à época, de R$ 62. E aí, claramente, um crime ou uma prática de baixíssimo valor. Notadamente, aqui eu faço um parâmetro, nos crimes de sonegação, quando se admite a insignificância, quando o crime ou o tributo sonegado é inferior a 20 mil. Então o camarada sonega R$ 19.900, ele é beneficiado com reconhecimento da tipicidade material sem qualquer questionamento. Aqui a gente tem uma polêmica e um reconhecimento. E por que o Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da insignificância, não obstante o baixo valor subtraído? Aqui, doutores e doutoras, a gente vai ter a perspectiva de que reconheceu-se, por maioria de votos, essa relatoria aqui, pontualmente, do ministro André Mendonça, que se tratava de um crime ou de um criminoso contumaz em crimes patrimoniais e agravado pelo fato de ele ser reincidente e também no contexto do caso concreto que se deu com rompimento de obstáculo, furto qualificado e ainda mais no período noturno. Então o que a gente pode estabelecer aqui é que, mais uma vez, a insignificância ela não vai ser analisada, apesar de eu achar isso um absurdo, exclusivamente do ponto de vista da conduta, do desvalor do resultado, que foi a essência estabelecida para a concepção e a incorporação da insignificância lá na década de 70 do século passado pelo professor Klaus Roxin. Aqui o STF e o STJ insistem em analisar outros aspectos, destacadamente, para além do ponto de vista objetivo, aqui o aspecto subjetivo. E foi isso que, ao tratar a reincidência do agente como um elemento a ser considerado, se verificou como critério decisivo para o afastamento da insignificância. Beleza? Tranquilo? Além do ministro André Mendonça, acolheu e seguiu essa orientação, ou acolheram e seguiram essa orientação, o ministro Nunes Marques e também o Dias Toffoli. Contrariamente, o ministro Edson Fachin e Gilmar Mendes, que entendiam acertada a perspectiva sufragada pela Defensoria Pública. Aqui, só para a gente finalizar, me parece muito estranho você reconhecer uma conduta típica porque João das Couves era reincidente ou multireincidente e num prejuízo de R$ 62 e outra pessoa que não tem um passado criminoso, mas pratica a mesma conduta e a conduta vai ser reconhecida típica. Percebe que
Se trata de aspectos bem estranhos. Pela face do agente, a conduta é ou não criminosa. Parece-me estranho, vocês têm aí as análises, as ponderações, cada um segue aquilo que acredita. Eu só deixo muito claro que essa é a orientação, a análise do ponto de vista objetivo e subjetivo, tanto no Supremo quanto no Superior Tribunal de Justiça. Maravilha? Tranquilo? Vou deixar aqui abaixo algumas considerações na descrição, alguns cursos, algumas sugestões. O que eu te peço para comentar, para compartilhar, não esquece de deixar o joinha, ajuda o nosso canal a crescer e também se inscreve aqui no canal, você ajuda bastante, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal!